pessoal, bem-vindos a mais um Amigas da Onça, essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça e hoje a gente tá com ele, Rodrigo Juliano Paes de Almeida, mais conhecido como Rodrigo Beckham. Ou será que é Rodrigo Beckham, mais conhecido como Rodrigo Juliano Paes de Almeida? Qual é a verdade do seu nome, pra começar? É engraçado, a gente tem o nome da gente, que a gente vem com ele, né, ganha dos pais, e às vezes esse nome é só um nome. Meu nome é Rodrigo Juliano Lopes de Almeida, que eu adoro meu nome, tá? Na minha família tinha um super amor por Juliano, então o meu é Rodrigo Juliano, do meu irmão é Juliano Mateus, da minha irmã Juliana Caroline, todos nomes compostos. E com o passar do tempo fui para essa carreira de atleta, de esportista, e aí começam os nomes que você é chamado no meio do futebol, no grupo de futebol, e depois ainda vem mais alguns nomes, né? Quando você está vivendo aqueles momentos ou maravilhosos ou horríveis, né? Que aí vem todo aquele sensacionalismo da imprensa, né? As piadas, as brincadeiras, e então pelo futebol, tem o Rodrigo Beckham. Que eu não me chamo de Rodrigo Beckham, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Juliano. Não que eu tenha nada contra o Beckham. O Beckham é um cara, um ícone aí do futebol, um super atleta. Mas a gente não precisa perder tempo copiando ninguém, né? Tá certo. E o nome é Rodrigo Juliano. Mas quando a gente foi te entrevistar, eu fui pesquisar se você era primo, se você era parente do Beckham. Eu também, eu acho. Você também? É, porque o seu Instagram é Rodrigo Beckham, né? Tem até a ver, porque quando você verifica o seu Instagram, eles unificam as matérias que tem suas na mídia, no Wikipedia, e ele usa, no meu caso, o nome de atleta, né? Sim, então, né? Eu falei, nossa, a gente tem um Beckham aqui no Brasil. Não, e eu tinha que mudar isso, um amigo me explicando que eu tinha que mudar, e o meu nome do meu Instagram sempre foi Rodrigo Juliano, o e-mail era Rodrinalina. Aí ele não tem que mudar, eu falei, não, mas não quero mudar. Não, mas ninguém vai conseguir te achar, ninguém vai conseguir te acessar. Na tua carreira, as pessoas lembram de você de 20 anos atrás, de tempos atrás, e precisa ser desse jeito, para você fazer o algoritmo da conexão. Falei, ok. Daí você obedeceu. Obedeci. Mas você gosta ou não gosta disso? Não gosto. Sério? Eu acho legal. Eu acho marcante assim. também, Pra mim tem muito mais valor os apelidos dos meus amigos que usam. Orelha, por exemplo, Orelha. Isso pra mim é muito melhor. Tá certo. Eu sou conhecida como princesa, entendeu? Meu Instagram deveria ser trocado por Carlota Princesa. Tá brincando? Mentira, não sou. A amiga da onça. Amiga da onça, sim. Bom, então a gente queria muito conversar com você sobre a sua carreira. E uma das coisas que mais me chocou, assim, enquanto eu tava estudando sobre a sua vida, foi que você foi, assim, um dos ídolos principais do Botafogo. Foi um grande nome depois no Corinthians quando você voltou. Mas a sua carreira de jogador, infelizmente, foi muito curta, né? Foram, 7 anos por causa da sua lesão, né? Foram, tempo total, 14 anos. 14. Mas 7 anos eu acho que é um número que cai bem. Primeiro, porque ele é mágico, né? E segundo, porque dos 14 clubes, acho que de repente em 7 eu performei muito bem. E a minha carreira foi realmente marcada por muitas lesões. E como eu estava falando, o futebol, quanto mais você atinge uma excelência e um alto nível, mais você está andando numa linha muito estreita. Então, as lesões são algo muito comum. Eu, com 13 anos de idade, eu tive minha primeira fratura exposta, jogando, Nossa. sabe? 3 ou 13? 13. Ah, tá, 13. pelo menos 13. Meu filho conseguiu bater o recorde, foi com 5. Meu Deus! Mas você com esse trauma todo, não sei se você é traumatizado, eu tô aqui falando como se fosse eu, né? Você já coloca seu filho pra jogar também? Eu não faço questão nenhuma que ele siga esse caminho de atleta, porque eu acho que é um caminho para pessoas realmente que têm o pino solto. Mas acho que o caminho do esporte é um presente na vida da gente, né? Hoje eu tenho 46 anos e tenho pelo menos 40 anos de esporte na minha vida, e eu acho que isso te mantém lúcido, pelo menos. Por mais que você possa querer, por vezes,
experimentar alguma coisa mais louca, mais intensa, o caminho do esporte é a realidade, é a fisiologia. Você não tem como enganar isso, entendeu? Não tem como você viver um ego, falar que hoje em dia tá cheio de artistas, né, que querem um sucesso, mas não tem o porquê, não tem conteúdo para oferecer, para trocar, não tem experiência de vida, não tem nada para você levar uma conversa para frente gostosa. Sim. Então, acho que as pessoas precisam, né, entender um pouco mais do que caminhos simples na vida da gente. A gente, por exemplo, teve agora 4 anos de governo, onde tudo parecia entrar nos trilhos, assim, né? Uma pessoa que combate o sistema, combate o criminoso, que não se entrega para um grupo midiátrico que quer tomar conta de tudo. E, de repente, sei lá, eu tô apavorado com o que está acontecendo, porque a gente está perdendo o básico, que é a liberdade de expressão, é a liberdade de ir e vir. Você vê que a gente é um número, talvez, porque... Realmente, a gente viu que você estava participando bastante, assim, dos nossos... meu pai fala, filho, vai pra rua, porque talvez você não tenha país, entendeu? Você tem um filho de 9 anos de idade e é bizarro isso, né? No momento que você acha que o óbvio tá tudo tão transparente na cara de todo mundo, aí você vê que não existe o óbvio, porque existe alguém que chama sistema, que é maior que tudo e que leva para o lado que interessar no momento, entendeu? E é vergonhoso. Pô, você conversa com qualquer pessoa lúcida, com crianças, até elas falam, mas como que um presidiário vira o presidente? Né? E tudo aquilo que é martelado na mente das pessoas, as pessoas vão sendo, né? Se você não tem um gatilho de consciência, de despertar, você vai virando zumbi dessas mensagens toscas. E é bizarro isso, porque a gente mora em São Paulo, né? Que a gente tá aqui na Faria Lima, um lugar, uma região super desenvolvida. Então a gente até parecia um pouco exagerado, assim, a gente ficar preocupado e tal com tudo que tá acontecendo na política, mas cada vez mais a gente tá vendo que tá se tornando um sistema totalmente autoritário, né? A gente tá sem voz nenhuma, não importa quantas pessoas vão pra rua, eles estão calando todo mundo. Mas, voltando aqui ao tema de futebol, eu queria saber o seguinte... Nossa, eu saí falando de tudo, né? Não, mas a gente pode e a gente adora, porque, pô, política, especialmente nossos seguidores, que a gente pegou principalmente por causa da política, eles vão adorar isso. Mas como você se sente quando você vê pessoas até dos dois lados, né? Da esquerda e da direita. Porque a esquerda tá chateada com o Neymar, né? Porque ele se posicionou politicamente. E a direita tá chateada que acha que não deveria estar tendo Copa, que estamos vivendo tempos muito difíceis. Como você se sente quando você vê pessoas desmerecendo o futebol como um esporte assim, relevante para a cultura do Brasil ou até também os atletas que estão jogando? Primeiro, a Copa do Mundo é talvez um dos maiores eventos do planeta, né? E super tradicional, que já marcou épocas, né? Por parar guerras e seleções que tinham conflitos fora de campo se respeitarem dentro de um fair play. Eu acho que é super válido, mas que hoje a gente vive um momento diferente, onde o brasileiro, que sempre pareceu muito alienado e muito às margens de uma opinião política, hoje a impressão que dá é que existe um brasileiro desperto querendo brigar pela sua pátria, não querendo entregar para o óbvio, que, pô, não tem como a gente buscar algo diferente no futuro se a gente continue repetindo os erros do passado e sendo refém de coisas que já se mostraram sem base e sem condição de dar certo. Para mim é vergonhoso, né, ver hoje em dia a gente virar refém da nossa liberdade de expressão, refém de pessoas que, tipo, buscam um embate para agredir e atacar sem fundamentar nada nas coisas, sempre para buscar o conflito, uma confusão, entendeu? Porque na confusão parece que as coisas andam melhor para o lado de quem não tem escrúpulos. E a política no Brasil, acho que quando começou a dar um sinal de que existiria um novo caminho, parece que a gente foi tomado de assalto, entendeu? E que eu não consigo acreditar que o Brasil realmente perdeu nas urnas, porque
Eu acho que a gente foi envolvido aí em coisas maiores. É uma pena isso pro futebol, né? Porque, poxa, tá acontecendo um negócio tão legal, um negócio que une o mundo, né? Tá todo mundo assistindo, só que tem um grande grupo de pessoas que tá simplesmente indignado e não consegue nem prestar atenção em outras coisas, sem ser no que tá acontecendo. Inclusive, tem aquele termo sports washing, né? Lavagem esportiva, que é muito sobre países bancarem ou investirem em esporte para distrair as pessoas do que está acontecendo, assim, politicamente e socialmente. Então, eu acho que o Brasil está levando isso meio que de graça, assim, que muitas pessoas estão migrando para focar na Copa do Mundo e comemorar a vitória do Brasil, e assim, ir deixando de lado um pouco essa luta política. Isso é algo que preocupa também bastante, porque enquanto as pessoas estão preocupadas com a Copa do Mundo, as pessoas estão aí aprovando o PEC da transição para estourar o teto, as pessoas estão aí mudando regras que são inconstitucionais e fazendo curvinhas e mostrando que o Brasil não é uma democracia, que o Brasil hoje é uma tirania. Mas falando desse negócio dessa máfia do futebol, né, não sei o quê, eu vi um evento que aconteceu com você, inclusive, que eu achei interessante. Eu queria te perguntar, o que é que você acha que aconteceu? Naquele jogo, que foi, assim, decisivo, acho que foi pré-Copa, né, você fez 3 gols. 2 deles foram anulados, só que injustamente, porque eles tinham sido gols legítimos. E ao mesmo tempo que o do outro time, um gol que obviamente foi impedido, foi considerado gol. Você acha que existe essa máfia? Você acha que, por exemplo, naquele jogo, existiu isso de terem comprado? Como que funciona isso no mundo do futebol? A gente fala que não adianta ficar de mimimi e reclamando dessas coisas. Mas existe tanto o erro como existe a má-fé. E existe até uma declaração, uma entrevista do Bebeto, tetracampeão, falando que inconcebível aquilo, porque a gente estava jogando na casa do adversário. Na época, o Juventude era patrocinado pela Parmalat e o juiz totalmente anulou um gol, na verdade 2. Seus ainda? Meus, legítimos, e o gol que nos daria o título da Copa do Brasil. Uma campanha maravilhosa, tal. Depois teve o jogo no Maracanã, o maior público da história do Maracanã, 100 e tantas mil pessoas. E eu acho que foi um dos dias que eu saí mais destruído, assim, na vida. Mais que o dia da lesão. É de você ter uma energia dessa, gigante, querendo fazer, né, essa explosão de alegria, e você frustrar isso. Nossa, mas então, eu fiquei muito, assim, chocada, porque a gente ouve falar, né, dessa máfia, a gente não sabe direito como é que pode funcionar. Eu acredito que essa é uma das maneiras que totalmente, se alguém chega ali, alguém oferece dinheiro, eu não sei direito como funciona, mas... Porque eu joguei em 14 clubes, tive 14 anos de carreira profissional, desde a Portuguesa Santista ao Everton, na Inglaterra. Sempre que envolve uma energia de um grupo de 30, 50 pessoas, é muito difícil você entrar com uma raizinha do mal dessa. Mas... para tudo existe situações que um jogador, sem comunicar um outro jogador, ele pode, sei lá, combinar alguma coisa com alguém. Hoje em dia tudo são apostas, né? As pessoas apostam. A pessoa pode apostar se a pessoa vai tomar um cartão amarelo ou não, se ela vai chutar no gol ou não, se ela bate um escanteio. Então, né, existe isso, porque já foi até relatado, já houveram casos de pessoas que foram pegas nisso. A real é que basta você comprar um jogador ou um juiz que pronto, já faz uma grande diferença na partida, né? Agora, esse do cartão amarelo eu fiquei muito... É verdade, né? Tipo assim, tem gente que aposta. A Baby hoje vai tomar um cartão amarelo. Aí eu falo pra você, eu apostei nisso, te dou, sei lá, 10%, vai lá e toma um cartão amarelo. Que horror! Mas nada passa... impune aos olhos de quem convive junto e tem uma intimidade, né? Não tem por que você tomar um cartão amarelo aleatório assim numa partida. Mas que é possível? É possível. Tem isso. Mas falando desse negócio que eu fiquei pensando muito nisso. Nossa, você tava tipo assim, você brilhando. Você era um dos preferidos do Brasil. Você foi quase pra Copa, né? Você foi cogitado a ir pra Copa mesmo, seleção brasileira, né? E aí, o maldito do Jussier
Foi o Jussier, né? Nossa, você sabe de tudo. Eu fiquei pensando. Foi uma dividida com o Jussier, eu rompi o ligamento cruzado anterior. Então, posso fazer uma pergunta da onça aqui rápido? Eu sei que tá no começo, mas posso já fazer rapidinho? Vai, uma pergunta da onça é assim, a gente pergunta uma coisa que seja mais constrangedora e tal. Se você tivesse um recado pro Jussier, qual seria? Maldito! Fiquei atônito, assim, porque eu não queria ter vivido aquela dividida, que foi cruel. Engraçado, né? Como 1 segundo da nossa vida pode ser, tipo, decisivo, assim. E aí, você acha que foi por causa dessa... Porque daí teve uma cirurgia que foi mal feita, né? Isso. Foi por causa disso que você acha que daí você foi pra Inglaterra, teve que voltar, e aí não foi pra seleção? Nessa época, eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano anterior, estava numa fase muito boa, voando, e fui pro Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro, no primeiro semestre, eu joguei 23 jogos, fiz 13 gols, estava voando. E eu tive essa dividida que eu levei a pior. E o fisioterapeuta do time, que era o Elio, um cara muito casca grossa, ele falou: Rodrigo, não dá para você operar agora, você está voando. Então, nós vamos fazer muita fisioterapia e você vai segurar o tempo que você aguentar com a musculatura. E foi o que aconteceu. Eu me transferi do Atlético Mineiro pro Everton, na Inglaterra, com o joelho... Nossa! Mais ou menos. Acho que essa escolha deve acontecer com muitos atletas, né, no futebol. Por exemplo, o Neymar agora tá com o pé torcido, né? Mas ele vai... Por exemplo, um pé torcido demora 1 mês, assim, pra você resolver. Mas acho que ele vai tentar, de qualquer jeito, empurrar aí pra jogar mais jogos na Copa. Eu não tenho dúvida que o Neymar, nesse momento, tá morando no departamento de fisioterapia lá e fazendo de tudo para se recuperar. E com o pensamento positivo de todos também, eu acho que ajude a ele se recuperar. Talvez não para a próxima rodada, de oitavas, quartas. Pra final, imagina ele volta só na final. De repente pra semi ou pra final. Ele é um cara que faz a diferença. Na Copa do Mundo hoje, nós temos 4, 5 jogadores e alguns que ainda vão se consolidar como jogadores diferentes, né? Você pode falar do Cristiano Ronaldo, você pode falar do Messi, você pode falar do Neymar, você pode falar do Mbappé, e alguns outros querendo se consolidar, um Vinícius Júnior e outros em outras seleções. Mas esses caras são os caras que, quando estão em campo, trazem toda uma tranquilidade maior para um grupo, aliviam a pressão, sabe, de uma partida, porque eles são pessoas focadas, experientes, que conseguem manter um bom controle emocional e não deixar cair o seu nível técnico. Então isso, o Brasil sentiu muito do segundo jogo, do primeiro para o segundo jogo, porque você vê, nós temos um time jovem ainda, um time promissor, mas jovem. E na hora que você tem que assumir um protagonismo, às vezes você não está tão à vontade ainda. Porque você tem que segurar a onda e ainda ser eficiente, ser frio. E o brasileiro, que é bastante emocional, né? Mas tivemos o Casimiro e o Rodrigo Góes querendo... E o Richarlison também, né? Tá tendo bastante destaque, né? O Richarlison fez um primeiro jogo digno de... Tinha que ter uma escultura daquela posição. Não. Deu aula de futebol. O que você acha que faz esses grandes jogadores serem quem eles são? Tipo Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Você acha que é um talento especial, que eles nasceram com aquilo? Você acha que foi um técnico que ensinou eles muito bem? Uma situação de vida que eles jogaram mais do que os outros? O que acontece? Eu acho que primeiro é o talento. Com certeza são jogadores com um talento fora da curva. Segundo, são as situações extremas que eles foram submetidos por algum tempo para que fossem aprendendo a lidar e performar nessas situações. Então o Neymar é um cara que hoje, você vê, ele tem uma dificuldade porque as pessoas não avaliam o futebol dele, avaliam o comportamento rock pop star dele, entendeu? Então isso incomoda. Isso é uma coisa que a pessoa se dá o direito de julgar a vida
privada dele. E de repente, se você pegar os números do Neymar, ele é um monstro, entendeu? Então precisa existir um respeito ao atleta, né, a parte profissional e a parte dele privada. Eu sempre achei isso. Mas hoje em dia é muito difícil, né? Porque com os meios de comunicação, redes sociais, Instagram, tá todo mundo assim no holofote, né? É verdade. Tá ligado na vida inteira da pessoa. Agora, você acha, uma pergunta muito séria aqui. Ele já percebeu que eu sou. Já deu até risada. Nada sério, né? Você acha que quando um nenê nasce em Santos, ele já vem jogando futebol? Que, meu, impressionante. Ele é santista também. Ah, é? Todo mundo do futebol é do Santos? Como assim? Então, Santos é uma cidade que ela tem história no futebol, né? E é uma cidade que à beira-mar de todo um cotidiano assim gostoso por causa do mar, do jardim da praia e o boleiro, né? O jogador de futebol elegeu o Santos como uma cidade, e principalmente por causa do Santos, a Vila Belmiro, a história que o Santos construiu. Acho que existem dois times que têm a história mais bonita, talvez, do futebol. Um é o Santos e o outro é o Botafogo. São dois times muito ricos. E você em jogou história. nos dois, né? No Santos, não, só contra. Ah, é? Eu achei que você tinha começado no Santos. Não, eu joguei na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista. O Santos, eu até estive lá para jogar uma Taça São Paulo de Júniors, mas na época eu já estava virando profissional e não joguei. Entendi. Agora, você pode tomar um gole de água, por favor? Eu tô precisando. Vocês viram isso, pessoal? Dá zoom aí, Gabe. Ele é canhoto. A gente tava falando disso, que eu tava falando com ela, cara, deve ser muito bom você ser canhoto num jogo de futebol. Porque, sei lá, deve ser diferente pra quem tá jogando contra, né? E isso devia ser uma super vantagem pra você, né? Tem muito canhoto no futebol? Essa é uma história muito engraçada, mas eu era destro. Sério, eu não escrevo com a mão esquerda. E o meu pai, que é meu ídolo, o cara que fez, se eu aconteci no esporte, foi por causa dele, que ele foi muito inteligente na forma de conduzir. Ele falava, filho, você não pode chutar só com a perna direita, com a esquerda também. E eu era uma criança assim, muito madura para essas coisas. Eu chegava em casa do colégio, ficava lá chutando 100 bolas, 200 bolas na parede. E com a outra perna. Então, eu virei ambidestro. Para mim, eu tenho alguns amigos que me acompanharam desde cedo e falaram, Rodrigo, você conduzia a bola com as duas pernas da mesma forma. E realmente, eu gostava muito de levar para o lado esquerdo, porque é o que você falou, você deixa a pessoa desconcertada no equilíbrio dela. Mas, quando o cara marcava o lado esquerdo, eu levava para o outro lado e tchau, entendeu? Seguia a minha vida. Nossa, é sensacional. Eu não terminei falando dos craques, né? O craque, ele tem um elemento, eu falo assim, o craque é um reprogramador de momento. Por quê? Por exemplo, o gol do Richarlison. Ele estava no meio da zaga, no meio da linha inimiga, com pressão assim o tempo todo. Ele tem que estar ali calmo, alerta, focado, esperando o improvável. Ele recebeu um chute do Vinícius Júnior, uma bomba em cima dele. Ele dominou a bola, a bola ficou pairando no ar em cima dele, aí ele deu o jeito dele de reprogramar o momento e fez aquela arte que foi o gol dele. Então, o craque, ele num momento caótico, onde está todo mundo querendo, né, o protagonismo, ele vai lá, mostra como se faz. Nossa, muito bem. Nossa, essa foi excelente. Muito bem. Bom, não, só agora um pouco sobre você. Antes da gente começar a gravar, você falou que você joga no Clube Pinheiros. E aí eu queria saber como é que é. Porque é muito legal conversar com alguém que é um ex-jogador, porque eles falam tudo na real, né? Falam sobre corrupção no esporte, falam sobre tudo. E aí eu queria saber como é que é a diferença pra você de jogar num Clube Pinheiros, assim, uma coisa mais amistosa, comparado com um jogo de verdade, assim, você dá tudo de si, você faz mais só pra se divertir?
Boa pergunta. Eu nunca fui habitué de clube, de viver aproveitando a vida que o clube te oferece. Mas a gente teve a pandemia, a gente teve uma série de situações que acabaram me prendendo mais em São Paulo. Meu filho é sócio do clube e eu fiz uma amizade lá muito grande com o pessoal do clube, do futebol principalmente, e aí comecei a participar. Junto com eles, tem o campeonato interno. Eles acham que é a Champions League da Copa do Mundo de clubes. Eles acham, eles filmam o jogo, eles têm uma super rivalidade, eles se matam. Que legal, né? Que legal. E eu acho que quem é competitivo por natureza. Eu não gosto de perder. Então, eu tenho um time lá que eu jogo, que é o Fluminense, que hoje é o meu xodó, é onde eu gosto de ir lá, estar com meus amigos, me divertir. A gente tem o terceiro tempo, que a gente sempre senta para conversar. E é um grupo muito legal. O Gu é desse time, não é? Só que tem várias categorias. O Gu é da A, esse que eu tô falando é o C, que já é acima de 42 anos. Bom, ele não tá nesse time. E eu adoro esse, porque eu falo, nossa, a galera já é mais... Tem um papo já mais colocado, mais tranquilo. Que legal. Que legal. Eu tenho um irmão também, ele tem 12 anos e ele joga no Paulistano. E aí eu fico assistindo pelo YouTube os jogos, né? Porque assim, tem câmera profissional, tem um cara narrando, todos os jogadores têm apelidinho, né? Então ele chama pelo apelido, como se chamasse de Beckham e tal. E é muito fofo. Teve o álbum de figurinhas do campeonato interno do Pinheiros. Não acredito. Sério. Meu filho tem 9 anos, esse ano ele entrou no campeonato interno, no Sub-9. E ele é tão iluminadinho que foi campeão. Ai, que legal, parabéns. Parabéns, hein, Davi? Você conseguiu. Garoto prodígio. Você acha que ele vai seguir a carreira também ou não? Olha, o que me deixa mais encantado, primeiro que eu adoro ver as crianças, porque é um momento que eles são muito desorientados, mas tipo, são muito cheios de potencial. E pelo Davi estar jogando, eu tô vivendo tipo uma máquina do tempo, porque eu fico lembrando do meu pai, no alambrado, me acompanhando, patrocinando meus times Então, nossa, eu fico emocionado. E você manda ele chutar com a canhota também, com a esquerda? Nossa, eu grito, eu sou terrível, eu faço um bullying nele, horrível. Tipo, eu fico longe de todo mundo, porque eu não me reconheço. Que engraçado. O pessoal ia ficar chocado. Assim. Meu Deus. Será que Mas deve ser muito legal. Mas eu vi uma coisa que você falou também, que eu nunca tinha parado pra pensar, e que faz muito sentido, assim, né? A carreira de um jogador de futebol é muito curta e não tem nenhum auxílio. E o que acontece depois? E aí eu vi de uma entrevista que você disse, tinha que ter um auxílio doença, né? Dos jogadores, porque realmente uma lesão pode ser decisivo, né? Pro desempenho de um jogador. Mas aí o que seria isso? O que você imagina que seria isso? É uma carreira curta, né? Geralmente, e que a pessoa, ela desenvolve uma habilidade específica numa determinada área e depois ela precisa fazer essa transição, essa transformação, né? De ir trabalhar, talvez até no futebol, mas fora do campo, né? Você pode, de repente, querer ser um treinador, um coordenador técnico, ou, sei lá, trabalhar com gestão de carreira de atletas. E aí, em 2015, olha você vai achar que eu sou uma stalker, né? Que sei tudo da vida. Mas em 2015 você foi ser... você parou de ser treinador, né? Então... Por quê? Na verdade... Quando eu parei de jogar em 2010, eu tinha sido campeão na Red Bull, subi a Red Bull da A3 para A2, só que eu só aceitei esse projeto se eu fosse contratado como jogador e como consultor também. Porque aí eu ia ter a oportunidade de fazer a gestão fora de campo. E então eu ajudei a contratar o treinador, ajudei a montar o time, fiz a direção técnica do campeonato. E isso me deu uma experiência vivida bacana. E quando eu terminei esse projeto, minha mãe falou, pô, mas você é o quê? Eu falei, mãe, sou doutor de bola. Ela, não, você não é não, você não tem diploma. Eu falei, não tenho diploma. Tá bom. Aí eu vi que tinha uns cursos da FIFA e do CIES com a FGV aqui para você fazer uma especialização em marketing, direito desportivo e gestão. Aí eu fui fazer. Fiz um ano e isso
acabou fomentando uma relação com outras pessoas, que você fala, que você está fazendo tal. E daí eu recebi esse convite, que não era algo assim que eu esperava, do dono do Boa Vista, um time do Rio de Janeiro, que é meu amigo, falou: eu quero que você assuma de treinador do Boa Vista. Legal. Nossa. E eu fiquei com as pernas tremendas, assim, né? Tipo, não. Aí, à noite, ele me mostrou já no Globo Esporte. Não, eu já não sei que você é o treinador. Que máximo. Eu falei, ai, meu Deus. Agora não tem o que fazer, né? A vida vai te dando oportunidade sempre, né? Se você tá disposto a receber. E você gostou de ser treinador? Gostei. Mais ou menos? Não sei, Não senti firmeza. Não, gostei. É uma experiência foi uma experiência maravilhosa, de sucesso, até porque foi minha primeira experiência, foi logo para salvar o Boa Vista de cair para a segunda divisão do Carioca. E a gente salvou. Salvou. Parabéns. E no ano seguinte eu fui treinador do Boa Vista, o campeonato carioca inteiro. E nós saímos de 14º para 5º colocado. Então fizemos um super trabalho legal. Muito. Nunca o Boa Vista tinha tido um treinador o ano inteiro. Então eles devem te amar. Sim. Mas aí você não quis mais. Não, aí eu queria crescer e aí a gente não chegou a um acordo financeiro e ele acabou trazendo o Joel Santana. E agora, como que tá a Boa Vista? Tá bem, tá com o Leandrão de treinador, que foi meu atleta na época. Ai, que bacana. Que é um cara super competente, um cara super dedicado e um bom treinador, vem fazendo trabalhos muito bons lá. Agora, uma outra coisa que a gente não vai poder fugir do tema, tá? Porque as mulheres todas ficam loucas. Não, porque as manchetes que aparecem muito é que você era modelo. Aí eu fui lá fuçar a vida, não sei o quê. Vi que, na verdade, você só desfilou uma vez, né? Pra organização de Santos Beneficente, né? Beneficente, sim, pra PAI. Então, por que todo mundo fala, todos os podcasts, todos os vídeos que falam sobre você falam o ex-modelo e jogador de bola? Por quê? Porque isso é o que a mídia faz, sensacionaliza. A mídia cria um estereótipo pra você querendo ou não. Você não era modelo? Nunca fui. Olha, eu tive um irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo que ele foi modelo. Você não. Eu não. Não, mas eu acho engraçado, com todo respeito, tá? E hoje você continua trabalhando também com esses projetos mais sociais, né? Nesse projeto da Red Bull, eu fiquei muito amigo do General Manager, que é o Markus Schruff, um austríaco, e a gente desenvolveu uns projetos dentro da Red Bull, porque na época a Red Bull era o sonho do consumo. Uma carteira cheia de grana, só que sem a visibilidade e a tradição de um São Paulo, de um Corinthians, de um Santos. Então, a gente desenvolveu um sistema de captação de atletas com escolinhas distribuídas pelo Brasil inteiro, que a gente chamou de Base Brasil, justamente para a gente pegar os melhores jogadores das escolinhas e trazerem eles para o nosso centro de treinamento aqui. Esse programa, no final do ano, quando a gente foi campeão, a Red Bull parou de incentivar esse programa. E aí esses meninos ficaram órfãos, estavam no meio de um sonho, de um programa, de um projeto de futebol que eu coloquei no meu nome e tal. Eu falei, e agora, né? Aí esse cara me ajudou, nós fomos atrás das leis do ICMS e conseguimos levantar dinheiro para, a gente ainda conseguiu sustentar eles por 3 anos e colocamos vários empregados, mais de 80 jogadores em clubes do Brasil. Legal. Que legal que você trabalhou em várias vertentes, né, do futebol, então... Quando eu parei de jogar, não sei se não foi planejado, mas eu queria um tempo para... O futebol foi incrível na minha vida, só que o futebol é uma imersão muito solitária e onde você não é dono do seu tempo, você é um número no sistema, você tem que seguir o calendário, você tem que estar ali sempre pronto para performar, para produzir, você não tem família, você não tem amigos, você vive onde o clube te contrata, então você tem uma vida de cigano. Quando você vive isso por muitos anos, né, muitos anos na intensidade que os campeonatos exigem, quando eu parei de jogar, eu queria ter um pouco mais de liberdade. Foi aí que eu tive meu filho, eu não queria ter um filho para estar longe dele, também queria poder estar perto dele. Hoje, que ele já está com 9 anos, já começa a passar pela minha cabeça novamente em
talvez voltar a fazer algum trabalho no futebol, sim. Deve ser divertido, né? Eu fiquei com uma dúvida também. Você falou agora da sua vida cigana, eu acabei de lembrar. Você, nesse jogo do Jussier, maldito, que inclusive o Jussier, ele tá na Europa e ele não volta pro Brasil, né? Será que ele é odiado, assim? Porque ele não volta pra cá. Teve vários convites e ele recusa tudo, né? Então, é raro, mas palmas pra ele, né? Que se adaptou a uma cultura talvez... Sim. Mas enfim, isso não tem nada a ver, eu só pensei no meio do meu raciocínio. Eu ia te perguntar que nesse jogo, inclusive, você foi emprestado. O que significa emprestar um jogador? Eu não entendo isso direito. Nesse jogo Esse jogo que aconteceu, com o Jussier. Você tinha sido emprestado, não é? Você era de um time e daí você foi... Sim. Meu passe era do Botafogo e eu tava emprestado no Atlético Mineiro. Mas como assim emprestado? Porque às vezes um clube não tem dinheiro pra te contratar, aí ele fala assim, eu quero esse jogador, me interessa por empréstimo por 1 ano, eu vou pagar o salário dele e eu mando pra você 3 jogadores, entendeu? Existe uma negociação entre clubes também. E você como jogador, o quanto importa assim a sua vontade ou a sua palavra? Vamos supor, tipo assim, 100%. O seu empresário quer te vender para um time. 100%. Não, existe todo o lado comercial do direito ao passe do atleta, né? Dos direitos federativos do atleta. Mas a vontade do jogador deve ser respeitada, tem que ser suprema. Ah, tá. Não, porque às vezes esse negócio, as palavras tipo empréstimo, foi vendido pra não sei aonde, parece que objetifica muito o jogador, sabe? Então eu fico pensando, gente, será que ele tem algum tipo de palavra, assim, na hora de fazer uma Não, eu, por exemplo, não queria dessa? sair do Botafogo quando eles me emprestaram pro Atlético Mineiro. Foi ótimo lá, mas eu não queria. Mas profissionalmente, você não sabe aonde o caminho vai te levar. Você pode perguntar para os maiores craques do mundo, até os caras que têm um super poder de decisão, eles acabam virando reféns da circunstância, do time que naquele momento vai ter dinheiro e vai poder contratar ele, que gosta do estilo dele, né, de jogar. Não, porque a gente vê, assim, né, também o técnico que a gente entrevistou, as trocas são muito rápidas, às vezes os jogadores ficam, 2 anos em um time, depois vão pra outro, tudo... Não, quando eu digo que eu nasci pro futebol no Gama, em 98. Eu vim da Portuguesa Santista pro Gama. No Gama, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não era o lugar que eu queria, né? Mas eu cheguei lá, fui super bem acolhido. O grupo foi fantástico. Há 30 anos nós temos um grupo de WhatsApp que a gente se fala. Nossa, que massa. Pessoas maravilhosas. A gente foi campeão brasileiro da Série B. Eu fui artilheiro. Vivi tudo de mais maravilhoso lá. Em 6 meses, acho que talvez eu tenha sido o jogador mais importante da história do Gama. Mantive todas essas boas amizades até hoje. Então, isso é um presente na vida, né? E você não escolhe. De repente, se você me perguntasse naquela época, você quer ir pro Gama? Né? Mas eu fui até sequestrado lá. Como assim? Sequestro relâmpago. Horrível. Eu tava chegando no shopping pra jantar, fui abrir a porta do carro, o cara entrou, me levou a 1 hora, me amarrou no meio do mato, me deu coronhada. Que isso, que loucura! Terror e pânico. Roubou meu carro, relógio, dinheiro. Você é um cara com muitas histórias, né? Muitas já histórias. aconteceu muita coisa na vida dele. Nossa, assim, né? muitas histórias. Que legal. E qual que é o seu time? O meu time... Hoje é o Sub-9 da Croácia aí do Pinheiros, que é o que o Davi joga. Ah, não, mas o time, eu diria que é Santos, você não né? quer saber o time do meu coração? É ver o Davi jogar. Que máximo. E você tá achando que o Brasil vai ganhar a Copa? Eu acho que o Brasil é sempre uma seleção favorita quando o assunto é Copa do Mundo. Mas não vai ser fácil. Por enquanto, tá indo bem, tá indo super bem. Mas é uma construção isso, e a gente já está enfrentando os primeiros problemas, aí lesões, né, jogadores que vão precisar ganhar uma consolidação e um protagonismo na ausência do Neymar. De certa forma, talvez o treinador agora tenha um pouco de uma experiência a oferecer
para os jogadores que não são titulares, né, nesse terceiro jogo, de repente uma experiência para eles jogarem, se provarem e ainda poupar um pouco os que já estão mais desgastados, porque a Copa do Mundo são 7 jogos, um atrás do outro, e se você se machucar com um desgaste muito grande, é muito difícil você se recuperar, e vai caindo o seu nível de rendimento, com certeza. Eu ouvi dizer que o Tite vai colocar todo o time reserva agora nesse jogo do Camarões, que é ótimo, né? Também tem um pessoal que tá chateado aí com o Tite, porque ele coloca o Gabriel Jesus e não coloca o Pedro, pelo menos meus irmãos mais novos estão. É muito difícil você entrar na cabeça do treinador. Eu, por exemplo, na minha visão, eu não colocaria o Fred para sair jogando contra a Suíça. Eu já sairia eu faria uma substituição simples, sai o Neymar, entra o Rodrigo, e lá atrás ele podia escolher quem ele quisesse, o Militão, como foi, ou quem fosse. Mas tudo bem, às vezes você projeta uma dinâmica e aí você precisa ver que ela não funciona do jeito que você gostaria e você tenta mexer e, através da substituição, mudar a dinâmica do time de jogar. E também só quem sabe é quem tá lá, né? Assim, os caras que estão convivendo juntos ali. O Tite sabe qual é a relação que tá tendo. Eu só acho que não há tempo para invenções. Não dá para inventar nada. Futebol você leva vantagem quando o coletivo é entrosado, é bem treinado. Então não tem o que inventar. Tudo aquilo que você já usou no laboratório e fez com que você adquirisse uma leitura de cada um dos seus atletas, agora você precisa usar isso da forma mais bem escolhida. Eu tenho uma dúvida, voltando aí pro seu filho, tipo assim, quando você vê ele jogando com os amigos dele no time, você consegue ver que eles estão jogando mais na intuição, né? Eles não têm a tática ainda. Nessa idade, principalmente, as crianças, tirando aquelas que já são super coordenadas, a priminha do meu filho, a Helena, ela tem 10 anos, ela vai ser campeã do mundo de skate, ela já ganha os torneios, ela vai nas rampas da aéreo, não sei o que. O pai dela era do atletismo. É bizarro, ela é toda coordenada. E, de repente, o meu filho com 9 anos, aí pega a onda de 2 metros. Nossa. Surfa comigo. No futebol, eu vejo ele tentando, né, ganhar intimidade com a bola, com a coordenação motora, com... Mas você bate eu nasci o olho... com isso. Você nasceu. Eu nasci com isso. Eu pegava a bola, driblava todo mundo e fazia o gol. Mas ele nasceu em Santos ou em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. É por isso, então. Mas assim, você bate o olho naquelas crianças, você consegue já ver quais sim, tem crianças que você vê com níveis diferentes de foco, de coordenação motora, de comportamento dentro da competição. É sensacional, é muito legal. Só que aí vai disso, da pessoa ter o talento e você colocar ela nas situações propícias ao desenvolvimento dela, né? Para disputar campeonato, para fazer treinamentos mais específicos. E aí vem da paixão, porque sem amor, sem paixão, ninguém se desenvolve. Qualquer coisa para você ser bom, você precisa de 10 mil horas daquilo, você precisa de 10 anos, você precisa de muito tempo. Sim. E como foi para você decidir? Porque você vem de uma família... que era economicamente estável, né? Até bem elevada pelo que eu fiquei pesquisando sua vida inteira. Mas enfim. Então, como que foi decidir assim? Não, eu vou... É isso que eu vou fazer, eu quero futebol. Como que foi? Na minha família sempre foi meritocracia. Eu acho que foi legal, porque se meus pais vissem que você estava empenhado, querendo alguma coisa, querendo uma direção na vida, eles sempre me deram a oportunidade. Nós vamos apoiar em tudo, desde que você mostre que está se esforçando por isso, entendeu? Então, meu pai foi o máximo na minha vida, minha mãe também, lógico, mas minha mãe não me acompanhava no futebol. E meu pai, eu acho que uma das maiores sacadas dele, ele não fez por mim, ele fez por uma comunidade inteira lá, por 10 anos. Então eu fui blindado por um grupo que não era mais eu que ia vencer. Éramos nós, éramos 100 junto. Então, sabe, tudo foi importante para esse caminho, você ir vencendo esses gargalos de evolução, né?
que aí vem as lesões que você enfrenta, aí vem você conciliar, né, não perder o foco quando você vira aborrecente, continuar, né, trabalhando. Eu era um menino super maduro, super focado, não bebia. Tive uma namorada de 17 anos que a gente ficou junto, ela estudava para medicina, a Irina, super casca grossa, então, tipo, ela era, sabe, fera e eu tinha o meu caminho, ela o dela, foi muito legal. Que máximo, né? A gente pode até dedicar esse episódio pro seu pai e pro seu filho, Davi, né? Nossa, então, olha, foi muito legal essa conversa. Eu achei assim. A mais legal, né? Que pena que a gente não conseguiu falar de quase nada ainda, né? Tanta coisa, mas tem mais coisa? Que mais você quer falar? Não, tô brincando. Não, tem muita coisa pra falar. Eu queria dizer que eu tenho visto os programas de vocês, tá super legal. Tá numa energia muito gostosa, super relax, à vontade. Os papos são deliciosos, sabe? Acho que são sempre assuntos que têm um interesse para qualquer pessoa que queira se informar e saber o que está acontecendo e ter uma posição, principalmente, né? Porque não dá pra gente... ser morno na vida, né? Não. Isso aí não é com a gente. Não. Obrigado pelo convite. Nossa, não é fácil, 10h30 da manhã, já falar tanto. Olha, eu tive que beber muita água. Nossa, mas você foi tão cedo, né? Mas você teve muita coisa pra falar. Eu fiquei o tempo todo, assim, cativada com tudo que você estava falando. Não, eu queria falar muito mais. Lindas palavras. A gente já gravou 1 hora. Nossa, sim. Tenho certeza que vai ser um sucesso aqui essa entrevista, porque foi mais uma conversa, né? Foi super legal. Bom, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Eu sei que é difícil também você ficar exatamente como Não, obrigado, e já me comprometi. Falei que vou ajudar a trazer pessoas do futebol, do esporte, que sejam interessantes para vocês conversarem, principalmente nesse período agora. Sim, e eu queria te fazer um outro convite também. Eu tenho um projeto mesmo de futebol em uma comunidade em São Paulo há quase 3 anos. E tem uns meninos muito bons. Só que a gente não tem o contato com ninguém. Um dia, se você pudesse lá assistir um jogo deles, ia ser... Lógico, com o maior prazer. Ia ser muito legal. E eles são bons mesmo. A gente conseguiu mandar um pra Goiás agora. Mas... Não, com o maior prazer. Tá máximo, legal. Eu não sabia que você tinha mandado um pra Goiás. Eu não te falei? Não. Sim, o Gu foi pra lá. Legal. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem sabe a gente não vem outro dia de novo conversar sobre outros assuntos. E assistam todos os canais, sigam ele no Instagram, é Rodrigo Beckham Oficial, né? O Instagram dele. E deem like, compartilhem esse vídeo aqui pra todo mundo. E se inscreva no nosso canal. Beijo. Um beijo.